a lei que traz o relacionamento dos seus sonhos na palma da sua mão. Esse é o tema da nossa Masterclass de hoje. Olá, minha deusa maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer! Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina. E deusa, eu vou ser direta e reta com você, mas a gente vai aprofundar esse tema, tá bom? Para não ficar no superficial, naqueles estigmas que a gente muitas vezes não entende, não compreende como que eu vou pegar isso e aplicar na minha realidade. A lei que vai fazer esse relacionamento chegar até você é a lei do dar e receber ou do plantar e semear. Você provavelmente já ouviu falar dessa lei. A gente tem passagens na Bíblia, a gente tem várias terapias, várias vertentes falando sobre essa questão, sobre esse equilíbrio, mas se a gente não toma cuidado com a aplicação prática desta lei na nossa vida real, a gente pode acabar entrando em relações indignas, se ferindo, se machucando, e aí quando tudo dá errado, a gente acaba se fechando, para de plantar, para de doar, e aí estanca o fluxo do amor e das boas energias na nossa vida. Então é fundamental nós compreendermos como colocar esta lei, que é uma lei, atua você querendo ou não, tá bom? É uma lei sim, mas como que a gente coloca ela em prática sem se ferir e de uma forma que seja leve, de uma forma que de fato a gente se sinta bem fazendo aquilo, né? Então vamos lá, vamos compreender primeiro o que é essa lei. Eu coloquei doar e receber, plantar e semear ou plantar e colher, porque elas basicamente falam sobre a mesma questão, né? Que é a questão do equilíbrio. Não existe nada nessa vida, nenhum tipo de sucesso em alguém que não sabe equilibrar as forças do dar e do receber. Muitas vezes as pessoas não têm consciência de como elas fazem isso, tá bom? Mas essa lei está sempre atuando. É impossível você colher limões se você plantou laranjas. Às vezes você plantou o limão achando que era laranja, mas você plantou o limão. Isso vale para o bem e para o mal, tá bom? Então o que acontece? Essa lei, ela coloca pra gente, né, a forma cíclica com que o universo e Deus trabalha. Existe todo um movimento constante em que as energias fazem um caminho de mão dupla, às vezes em curva, mas sempre em movimento, tá? Nunca estáticas, porque precisa existir um equilíbrio no universo. Jung, inclusive, né? Ele chama essa lei de lei da dádiva, que diz que o universo, ele se harmoniza justamente pelas trocas dinâmicas. Pensa que a gente tem um corpo e é como se o universo, ele também tivesse um corpo, né? Que é formado por todos nós, mas é o corpo do universo. Então, o nosso corpo, ele precisa se harmonizar, a nossa energia, o nosso fazer, o nosso trabalho, e entenda como trabalho, bem aquele trabalho da física mesmo, né? Que é você colocar uma energia, uma força ali. Não é só trabalhar de trabalhar, mas tudo que eu faço, né? Tô gravando um vídeo para você, tô pegando esse celular, tudo que eu movimento a minha energia é um trabalho. Então todo esse meu conjunto, ele vai se harmonizar com um conjunto do universo. E toda essa interação vai tendo que ser equilibrada. Então o que acontece é que, para que as energias do universo, né, os frutos que a gente queira receber cheguem até nós, nós precisamos manter a nossa ação em movimento. A gente precisa manter a nossa energia em circulação. E justamente no movimento que a gente quer receber de volta. Então, para qualquer coisa que nós quisermos fazer na nossa vida, a gente precisa primeiro mobilizar as nossas energias para que o universo mobilize as dele no nosso caminho, né? Na nossa direção. Eu receber algo que eu não fiz por onde. Não tem como eu receber amor se eu não dou amor. Se eu não disponibilizo para os outros e para o mundo a minha capacidade de amar. E isso acontece, deusa, né? Deus, o universo, enfim, o que você quiser chamar aí, ele constituiu essa lei porque ele está sempre em expansão, ele sempre quer crescer. Só que ele precisa que os seus membros, né, que as criaturas
cresçam com ele. Então ele conjectura esta lei desta forma, atuante sobre todos nós, para que a gente tenha motivação de querer crescer com ele. Para que a gente tenha motivação em continuar nos mobilizando e nos melhorando e nos doando e plantando. Acho que isso ficou claro para você e provavelmente você não vai discordar disso que eu tô falando, né? Só que onde que o bicho pega? A gente acredita muitas vezes que nós sofremos ou nós nos machucamos ou nós cansamos porque nós estamos fazendo demais. Nossa, eu me dou tanto. Perdi as contas de quantos relatos eu recebo de mulheres ficadas em namoros, em casamentos, que me dizem que estão cansadas de fazerem demais, de tentarem, de se esforçarem e acabam não recebendo de volta. É como se essa lei só não funcionasse para essas mulheres. Elas até acreditam nessa lei, talvez você acredite nessa lei, mas você olha para sua vida e fala, meu Deus do céu, mas não é possível, porque eu tô dando, doando, não resolve. Tô plantando e não colho os frutos que eu quero colher. E aí que mora a sagacidade do conteúdo que eu vou te trazer aqui. O problema, Deusa, presta bem atenção nisso, é que muitas vezes o nosso fazer está sendo feito, né? O fazer está sendo feito, mas nós estamos fazendo muitos movimentos, muita coisa, mas da forma errada, porque nós não estamos verdadeiramente conectadas com as nossas necessidades emocionais. Eu vou te trazer um exemplo. Existem dois marceneiros, o marceneiro A e o marceneiro B. Os dois precisam cortar uma árvore para fazer um banco específico lá. O marceneiro A, ele pega um canivete que tá ali em cima das coisas dele e ele vai cortar a árvore. E ele fica lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, meu Deus, e ele tá se esforçando, tá se matando, quase não come, fica lá dia e noite em cima daquela árvore tentando, né, cortar o tronco e a árvore praticamente está do mesmo jeito. Ela começou a ser um pouquinho marcada, mas ele olha para aquilo e tá dando um trabalho, ele fala, gente, não faz sentido, não vale a pena, eu tô fazendo, não tá resolvendo. E aí o marceneiro B vai lá e pega um serrote bem afiado para cortar a árvore. Em 1 hora ele corta a mesma árvore. E aí ele vai lá, faz o banco dele, enquanto o marceneiro A tá ali ainda se esfolando no canivete dele. O que eu quero dizer com isso, meu amor? Que, olha só, os dois estão se esforçando, né? Os dois estão fazendo. Só que um está fazendo de uma forma eficiente e o outro de uma forma completamente ineficiente. Então, o que rola? Eu quero que você pare para perceber a sua vida agora naquelas situações que a coisa parece que não está andando por mais que você se esforce. Existe um sinal do universo ali. Quando aquela árvore se recusa a ser derrubada, é uma forma de o universo tentar falar com o marceneiro, meu filho, pelo amor de Deus, assim você não vai conseguir. Vamos pensar em outra coisa, vamos abrir essa cabeça. Talvez o marceneiro A nem saiba que existe a possibilidade de um serrote, mas ele só vai pensar que essa pode ser uma nova possibilidade, ele só vai se abrir para isso se aquela árvore não for derrubada de jeito nenhum e ele cansar. Esse cansaço, esse dia após dia fazendo e tendo pouco resultado, é um convite do universo para a gente abrir a nossa mente para outras ferramentas, outras possibilidades, sair um pouquinho da nossa zona de conforto, sim. Só que tem uma outra questão também que faz com que essa lei talvez não esteja atuando na sua vida. E aí eu vou trazer outro exemplo para você. Vamos olhar para um trabalho voluntário. O que constitui um trabalho voluntário? Alguém que doa e alguém que recebe. Apenas isso. Não existe troca. Alguém tem mais recursos, né? Pode ser dinheiro, pode ser afeto, pode ser um serviço, mas essa pessoa tem recursos. Essa pessoa aqui que recebe não tem esse tipo de recurso, pode ser que ela tenha outros, mas esse especificamente ela não tem, então ela vai lá e ela vai só receber. O trabalho voluntário, não há necessidade de troca. Se eu tenho esse recurso, vamos supor eu tenho dinheiro, né, para doar. Eu simplesmente vou lá e dou, entrego aquilo sem esperar absolutamente nada em troca. Eu apenas faço e beleza, já tô
realizada comigo mesma, já cumpri a minha função naquele tipo de relação que se constituiu. Talvez possa vir um agradecimento ou um reconhecimento, tá? Isso é legal, mas isso é bônus, porque o trabalho voluntário não envolve troca, lembra? É claro que existe pessoas que fazem trabalho voluntário esperando um reconhecimento público, né? Alguma coisa toda, mas aí não é um trabalho voluntário feito do coração, você percebe? Agora, quando a gente vai olhar para um relacionamento amoroso homem e mulher, existem necessidades reais ali. E o que difere? Eu sempre uso essa analogia aqui, vocês até dão risada, né? O que difere um relacionamento de um trabalho voluntário? É que no relacionamento há troca, há reciprocidade, porque se não houver, não é relacionamento. Pode ser trabalho voluntário, pode ser projeto de sofrimento, geralmente projeto de sofrimento, né? Mas relacionamento não é. Dado isso, essa é a dinâmica, é isso que sustenta. Um relacionamento saudável só pode acontecer com troca. Só que, para que a gente compreenda de que forma que a gente pode trocar com o outro, ainda atendendo a lei do dar e receber, que eu quero receber, então eu tenho que doar, mas de uma forma digna, nós precisamos compreender quais são as nossas necessidades. Dentro de um relacionamento, cada um vai ter a sua. E qual é o nível de entrega permitido? Não gosto dessa palavra, mas o nível de entrega adequado. Adequado é uma palavra melhor aqui, tá? Para cada fase. Porque aí a gente consegue ir dançando, né? De uma fase para outra aí, fluindo de uma fase para outra. O que eu quero dizer com isso? A fase da ficada, está se conhecendo ainda sem comprometimento, sem exclusividade, tem um nível de entrega específico. A fase de namoro tem um outro nível de entrega específico. E a fase de casamento, de casados, tem um outro nível de entrega específico. E apesar disso não ser mandatório, não estar escrito na pedra, deusa, é importante a gente ter um bom senso aqui e buscar seguir mais ou menos essas adequações para que a gente consiga de fato entrar no fluxo dessa lei do dar e receber, do plantar e colher. Porque se eu não entendo isso, eu corro um sério risco de entrar numa relação, começar a me jogar de cabeça, me frustrar, cansar, não receber aquilo que eu preciso, né? Me sentir ali só doando, vou ficar seca, vou querer sair desse relacionamento e não vou mais querer me relacionar com ninguém. Você pode fazer o que você quiser, mas é adequado que você saiba mais ou menos essas categorizações para se proteger, para permitir que você continue sendo um canal desse fluxo de amor, porque esse fluxo, essa energia precisa estar se movimentando na sua vida. Se você estancar isso, ela não vem para você. E como que a gente faz para crescer num relacionamento? Presta atenção nisso aqui, ó. Tô ali no nível da ficada, certo? Ficada, não tem comprometimento, não tem exclusividade, não tem satisfação, não vejo sempre. Quem que eu vejo sempre? Quem que eu tenho exclusividade? Quem que eu dou satisfação? Namorado. Certo. Mas se eu quero sair da ficada para o namoro, eu preciso fazer um movimento a mais para cá, sim. Só que não é tudo de uma vez. Nem é o mais importante. Mais importante, no caso, é a exclusividade, tá? Eu começo a fazer um pouco, mas eu faço um movimento a mais para cá. Eu dou um pouco a mais de mim e dou um tempo para observar se as coisas vão se remodelar e esse homem vai querer crescer junto comigo, se ele também vai doar. Mas esse primeiro movimento que eu faço, ele precisa vir sem cobrança. É por isso que é um movimento só, é um pouquinho a mais. Se você entrega tudo a mais para esse cara, no dia seguinte você já vai querer um pedido de namoro e isso vai te fazer entrar na energia da cobrança que a gente tanto fala que não é legal. Precisa ser com alegria, precisa ser leve para você. Então você dá um pouquinho a mais daquilo que não vai fazer você perder a sua dignidade. Você começa a dar um pouco mais de frequência, você começa a dar um pouco mais de atenção, um pouco mais de disponibilidade e vai sentindo, né? Vai se confortando com aquilo, vai sendo leve e vai dando tempo ao tempo para ver se
a coisa evolui. E ao mesmo tempo, você precisa estar atento em você, deusa, porque se você sente que você começa a fazer mais movimentos e começa a se sentir mal com aquilo, ou de alguma forma pressionando esse homem a vir, você passa a fazer menos. Por que que isso é legal? Esse é um processo de autoconhecimento emocional, porque às vezes você começou a fazer mais muito rápido. No primeiro mês pode ser que você já esteja fazendo movimentos a mais e aí ainda é cedo, de repente, para esse homem querer fazer esses movimentos a mais também. Então, ao invés de enfiar os pés pelas mãos, começar a entregar tudo para ele ou sair fora, você olha e fala, pô, calma, não deu tempo suficiente ainda para essa relação se estabelecer, mas eu tô me sentindo um pouco machucada nessa história. Então deixa eu dar uns passos para trás, deixa eu dar uma recuadinha, uma pequena recuada para que esse tempo possa acontecer um pouco mais e aí sim eu posso fazer um novo movimento de novo. E só para trazer para o prático para você, uma coisa que poderia ser, né? Sexo sem compromisso. Às vezes você transou rápido com esse cara, né? No primeiro, segundo, terceiro encontro ali. Ali foi gostoso, ali foi delícia, só que você percebeu que as coisas não parecem evoluir. E você começou a se sentir um pouco mal com aquilo. Uma vontade de cobrar, uma vontade de falar, meu filho, e aí a gente não vai, né? Quando você percebe essas vontades em você, você observa que existe uma necessidade de troca que não está sendo atendida. Então, ao invés de cobrar ou sair fora, já que você transou no terceiro encontro, então ainda é pouco tempo, né, para ele gostar, para ele se apaixonar, para ele querer se envolver mais, você dá uma seguradinha no sexo, né? Porque transou uma vez que precisa transar todas, né? Aliás, até uma forma ótima de você testar para ver se esse cara só quer isso com você ou não. Que aí dessa forma você consegue voltar para sua leveza, para o seu estado de alegria, para o seu estado de beleza, tô confortável aqui, consigo continuar curtindo essa relação de uma forma digna. E entenda, meu amor, eu não estou falando que você não pode ou não deva transar no primeiro, segundo, terceiro encontro. A questão é a expectativa que está por trás. Porque se você transa no primeiro, segundo, terceiro encontro achando que é por isso que vai dar relacionamento sério, não é por isso não. Você tem que bancar internamente que talvez, mesmo assim, esse cara não queira evoluir, que as coisas não vão pra frente e aí você fica bem nessa história. Eu só posso fazer um movimento a mais desde que aquele movimento não me fira ou que eu não espere algo em troca. Essa é a questão do não esperar algo em troca. Então, escolha algo que você sabe que não vai te ferir. Por exemplo, dar mais frequência para os encontros, né? Se antes vocês se viam de 15 em 15 dias, agora começa a se ver toda semana, sábado e domingo. Esse aqui é um ponto que a probabilidade de ele te ferir, caso essa reciprocidade não aconteça, é muito menor do que o sexo ou do que a exclusividade, perceba? Por isso que você tem que estar conectada aqui, ó, com as tuas necessidades. Porque aí você vai conseguir sentir aquilo que cabe e aquilo que não cabe pra você. Eu te falei o que você precisa fazer pra construir um relacionamento, né? E o que você precisa fazer pra destruir um relacionamento? Brigar, cobrar, reclamar. Pensa que existe o plantio ali, né? E o que acontece é que muitas vezes a gente planta boas sementes, mas a gente planta más sementes ao mesmo tempo no mesmo solo. Se eu planto a boa e a má, as duas vão germinar. E sabe qual que é o triste da história? É que uma má semente, ela pode destruir toda a plantação. Aquela erva daninha que você planta junto com aquele girassol maravilhoso, ele vai acabar com os seus girassóis, ele vai acabar com as suas flores. Uma semente de erva daninha pode ser muito perigosa, porque o ruim acaba pesando mais do que o bom. Às vezes vocês tiveram 10 momentos bons, mas um momento muito ruim. Aquele um momento ruim, se não existe vínculo muito forte, se ainda vocês estão se conhecendo, aquele momento muito ruim, aquela briga, aquela chatice, aquela reclamação, pode colocar tudo a perder. Quanto mais sementes ruins, ou seja, quanto mais frequência de brigas, desgastes, reclamações, menos esse solo prospera. Existem inclusive relacionamentos que eles vivem nessa montanha russa, né? Sabe aquele casal que teve vários momentos bons, mas de repente começa a ter muita briga, muito desgaste por coisa besta, e aí uma das partes simplesmente não consegue mais viver ali e acaba terminando? Por que que isso acontece? Aquele momento ruim, ele foi tão ruim ou ele foi tão frequente, às vezes não é uma briga extraordinária por traição,
Às vezes são brigas bobas, por ciúmes, por besteira, mas elas são tão frequentes que elas acabam acumulando e tendo um peso muito grande. Então, uma das partes, mesmo quando tem um momento bom, ela já fica, mas se esse momento bom está acontecendo agora, isso é presságio de que um novo momento ruim está por vir, porque eles sempre vêm. Então, um momento bom, ele significa que um ruim vai acontecer logo em seguida. Um momento de briga, uma nova reclamação, ele fica só esperando, né? Por isso que esse tipo de relacionamento acaba terminando, porque nunca há paz, nunca há leveza. As sementes boas, elas nunca conseguem crescer. Não adianta a gente plantar sementes boas e sementes ruins. Uma semente ruim ou outra ali pode acabar caindo? Pode, ninguém é perfeito, somos seres humanos. O que a gente não pode fazer é semear as sementes ruins, porque se elas crescem junto com as boas, elas destroem o solo inteiro. E como que você faz para saber se passou do seu limite? A alegria com que você faz aquilo, a autenticidade, a espontaneidade, né? Então, se você está fazendo com alegria, se tá sendo gostoso, se tá sendo leve, se tá sendo fluido, é porque tá legal. Então, esse é o principal atributo. Se começou a ser pesado, 2 motivos podem estar por trás disso. O primeiro é que você tá doando muito a mais do que aquela fase de relacionamento está, porque você quer pular etapas, né? Então, tá na fase de ficada, mas você já tá doando de namoro ou já tá doando de casamento, né? Porque você quer ali ligar um modo turbo e isso vai fazer você acabar cansando. Ou outra coisa que pode acontecer é você estar doando um pouco a mais. Só que mesmo que o tempo passe, você tá dando esse espaço para o tempo passar, você percebe que o outro não te retribui. O outro não faz o movimento dele de doar um pouco a mais. Ou ele fica estacionado, ou pior, às vezes ele até retrocede, ele para de te dar aquele pouco que dava. E aqui entra a questão da troca que eu falei num relacionamento, deusa. Relacionamento precisa ser troca, lembra? Mesmo que você doe um pouquinho a mais, ou doe exatamente a mesma coisa que você estava doando, se você ao longo do tempo recebe menos, você vai ficar cansada, você vai ficar frustrada, porque você não está em uma relação digna. Você está fazendo trabalho voluntário para esse homem. E aqui eu quero te convidar a perceber o seguinte: se você passou do limite e cansou, tá cansada dos homens, cansada de encontros, cansada do amor, cansada de relacionamentos, eu te convido a refletir se você não colocou esse homem num pedestal. Muitas vezes a gente coloca o outro, os outros, os nossos amigos, né, o ficante, o flerte, o namorado, o ex, num pedestal como se eles fossem a fonte de felicidade da nossa vida. E aí, por mais que você tente fazer com alegria, nunca vai ser o suficiente. Porque se esse cara, ou se os seus amigos, ou se outras pessoas são o centro da sua vida, você vai depender deles para te abastecer. Então você nunca vai conseguir doar sem esperar nada em troca. Você nunca vai conseguir realmente estar a serviço daquela relação, porque você precisa receber, é quase como se eles matassem a sua fome. Sem eles você não come, você fica faminta. O que dá preguiça, o que faz a gente cansar, não é aquilo que a gente está fazendo, não é se relacionar, não é sair para encontros, não é conversar com homens, é a forma como nós estamos fazendo tudo isso. Se eu tô querendo pular fases, se eu não estou curtindo o agora, se eu não estou me divertindo com aquela situação, com aquela conversa no aplicativo, se eu acho um saco ter que entrar em aplicativo para conversar com os caras, é óbvio que eu vou querer pular essa fase o mais rápido possível. É completamente diferente de eu entrar e me divertir, e conversar, e dar risada, e ter aquele momento mais leve, mais descontraído ali. É muitas vezes curtir essa fase da solteirice. A solteirice tem essa fase de você conhecer várias pessoas, trocar ideia, tem encontros bons, tem encontros ruins, mas mesmo os encontros ruins, pô, se eu sei extrair o melhor que aquele encontro pode me dar, eu consigo me divertir, por mais que eu sei que eu não vou querer ficar com esse cara de novo. Mas de repente eu dei umas risadas, eu conheci um lugar legal, eu coloquei aquele vestido maravilhoso que eu comprei e não tinha usado ainda, tirei umas fotos, conheci pessoas legais no bar, tomei um drink delicioso, pude aprender mais sobre coisas que eu deveria ter observado no cara e não observei, percebi só no encontro, ou consegui aprender sobre mim. A questão é que a gente fica tanto tempo fugindo da solidão que a gente não transforma isso em solitude. É importante viver a solitude. Deusa, é muito belo a gente estar só
E é muito belo nós também estarmos acompanhadas de um homem. Essas dimensões, elas são complementares, elas não são contraditórias. Quando você estiver na companhia de um homem que você ama, que você gosta, que você admira, que você tá afim, aproveita. E aproveita ao máximo cada pedacinho disso. Aqui não tem necessidade de você se preocupar com a solitude, mas quando você estiver na sua solitude, não fuja dela. Mergulhe na sua solitude, mergulhe na sua solteirice e aproveite ao máximo todos os benefícios e prós que ela tem. Porque a solteirice, ela tem muitos benefícios. E depois que você entrar em um relacionamento que engatar, você nunca mais vai voltar a ser solteira de novo. E sim, existem coisas que você vai sentir falta. Existem coisas da minha vida de solteira que eu sinto falta. O que acontece é que hoje existem outros ganhos na minha vida de casada que compensam os ganhos da vida de solteira. Mas hoje eu não me preocupo com os ganhos da vida de solteira porque eu vivo os ganhos da vida de casada. Mas quando eu estava solteira, eu estava me preocupando em aproveitar os ganhos da vida de solteira. Então aproveita isso aqui. Deusa, a vida é feita de fases. E a gente passa muito tempo, a gente desperdiça muito tempo da nossa vida querendo pular para a próxima fase, ao invés de aproveitar a fase que nós estamos vivendo agora. Desfruta a fase que você está vivendo. Tá tudo bem querer um relacionamento, você pode continuar fazendo esses movimentos, desde que você esteja leve com isso, desde que o seu plantio seja de bom grado. Eu vejo que grande parte das pessoas busca o amor como uma solução para os seus problemas, né? Mas o amor, ele não é solução para problema nenhum. O amor e o relacionamento daquele homem que você deseja encontrar, aquele homem de valor, ele é a recompensa por você ter resolvido todos os seus problemas, por você ter desfrutado e aproveitado a tua fase de solteira e a tua solitude. Lembra, meu amor, que há tempo de plantar e há tempo de colher. Não se planta hoje e colhe amanhã. Muitas vezes a gente fica uma vida inteira plantando as sementes das ervas daninhas ali. Aí eu decido de repente começar a plantar um girassol e já espero que nasça flores maravilhosas e um jardim incrível. E todo dia eu vou lá e falo, mas eu tô plantando, não vai, mas eu tô plantando, não vai. Existe tempo. Isso não é necessariamente ruim, tá? Porque esse tempo, ele vale pro bom, mas ele vale pro mal. Se eu planto muitas coisas boas e de repente acaba caindo uma semente ruim no meu solo ali e eu semeio ela por um tempinho, se eu plantei muita coisa boa, não vai fazer tanta diferença assim. Ao mesmo tempo em que se eu plantei muita coisa não tão boa assim no meu jardim, na hora que eu vou plantar uma semente boa, vai levar um tempinho para ela crescer e se desenvolver. Mas a questão é, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher de qualquer forma. Então, quanto antes você começar a plantar aquilo que você quer receber, antes você vai colher aquilo que você quer receber. Talvez não seja no tempo que o seu ego quer, mas vai ser no tempo que aquele plantio estiver robusto o suficiente para frutificar. Se você não plantar nada ou continuar plantando o que você vem plantando, você vai continuar colhendo o que você está colhendo, quer você queira, quer não. Não dá para ficar estacionado no universo, lembra? Ele quer crescer, ele quer expandir. Se você não vem junto com ele para a força do amor e da luz, a gente acaba se lascando, né? E sofrendo bastante aí nesse caminho. O universo, ele quer te entregar, ele quer muito te entregar, mas muitas vezes a gente não aceita receber, sabia? A questão é que ele sempre manda oportunidades quando a gente deixa todas as portas abertas e escancaradas para ele. Só que veja, muitas vezes a gente não deixa essas portas abertas e escancaradas. Às vezes eu quero porque quero que seja com aquele cara específico que eu enfiei na cabeça que tem que ser com ele. Ou com aquele perfil de homem específico. Não, só me relaciono com homens que usam terno. Só me relaciono com homens que têm mais de 1,80 m. Só me relaciono com homens que ganham mais de 10 mil reais por mês. Às vezes o universo tem uma porta aberta para você, escancarada aqui, ó. Mas você tá cismando de ir pela janela, porque quer ir pela janela. Você não vai conseguir. Ou talvez você até consiga sim ir pela janela. Só que você vai se machucar, porque a janela é estreita. Não cabe
você passar por ela. Isso acontece quando você tenta forçar a barra com um cara que não tá fluindo, que dá pistas desde o início de que não tá disposto a retribuir aquilo que você deseja e precisa de uma relação na proporção que você quer. E aí você pode acabar quebrando a cara lá na frente. Ele some, ele te trai, ele te abandona, ele te troca por outra. Conclusão, meu amor, vou fazer um resumo aqui pra você, tá? 3 pilares importantes que eu quero que você observe para aplicar essa lei na sua vida prática aí. Primeiro, plantar num solo bom, ou seja, escolher bem esse solo. Porque se o solo não for bom, se o solo não for fértil, você vai estar ali plantando, jogando, semeando e não vai adiantar. E aqui eu quero colocar um ponto de atenção, porque muitas vezes a gente escolhe a princípio um solo, um homem aí, né? Que parece ser bom. Pô, parece que esse solo tem características legais. Parece que esse solo é fértil, é bom, tem nutrientes. Mas na hora que eu começo a fazer os primeiros plantios, eu vejo que não frutifica, que não floresce, que o solo não está aceitando a minha semente. Então eu até posso dar um tempinho para ver se de repente é o solo mesmo ou se tem aquele tempo, mas é um tempo digno para mim. Porque se começar a ficar muito indigno, se eu começar a ver que, cara, eu tô cansando, isso é sinal de que esse solo não é tão bom assim. Então, quanto antes eu sair desse solo ruim e buscar um outro melhor pra mim. Se eu ficar perdendo tempo plantando um solo ruim aqui, eu vou ficar semanas, meses e anos e não vai frutificar. E aí eu não posso falar que é culpa de Deus e culpa do universo, que a tal da lei do plantar e colher não funciona pra mim, porque na verdade eu que tô plantando no lugar errado, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que entre o semear e o colher vão existir muitas coisas ruins que podem destruir a colheita. Vão acabar caindo sementes ruins ali que podem destruir a colheita. Aqueles incômodos, aquelas insatisfações que invariavelmente podem acabar caindo no solo. Ninguém é perfeito, somos seres humanos, mas que eu posso escolher semear ou não. Então, quando a semente ruim cair ao solo junto com a semente boa, eu não vou semear as sementes ruins, eu vou deixá-las secarem, morrerem ali e semearei só as boas, para que essa relação possa prosperar e frutificar. E o terceiro ponto é perseverar, plantando coisas boas mesmo nos momentos difíceis. Mesmo se esse relacionamento que você tiver vier a terminar, ou mesmo se esse relacionamento não frutificar como você queria, se ele não for para frente, se ele não evoluir, se esse cara ele não vier contigo, mesmo você fazendo, mesmo você se doando, mesmo você respeitando os seus limites e as suas necessidades ali, depois que você sair dali para aquilo não te drenar, você continua plantando essas sementes com outros homens, em outros solos. Deus, não é porque um solo não deu certo, ou deu certo por um tempo, né? Às vezes a gente acha que não deu certo, mas deu certo enquanto durou, enquanto ele estava com nutrientes ali, que pode ser que o solo estivesse bom durante um tempo, depois secou, acabou, não tem mais. Isso não tira a tua capacidade de amar e ser amada, isso não tira o teu amor. O amor é esse fluxo e quanto mais você continuar derramando ele, mas o universo vai precisar te trazer isso de volta, equilibrar e compensar você. Então continue fazendo, faça pelo prazer de ser a sua melhor versão, porque você se sente bem com isso, porque isso te gera endorfina, te faz sentir bem, te faz sentir um mulherão, te faz se sentir incrível com você. Faz você se sentir uma mulher foda que olha e fala, caceta, meu, eu sou muito incrível. Sorte do cara que me tiver ao lado dele. Premiado ele, né? Ganhou na loteria. Porque eu não vou deixar de amar, não vou deixar de fazer, não vou deixar de me doar, não vou deixar de ser maravilhosa, de continuar plantando coisas boas, simplesmente porque um outro não quis. Eu sou essa mulher e eu vou continuar fazendo isso para equilibrar o meu fluxo em troca com o universo. Dessa forma, não tem erro, meu amor, você vai colher. E colher os frutos mais doces que existem. E pra gente finalizar esse vídeo, eu quero te propor um exercício um pouco mais prático, tá? Eu sei que foi um vídeo um pouco mais inspiracional, mas é legal pra gente abrir um pouco a cabeça, né? E trazer um pouco mais de profundidade para o conteúdo. Eu quero que você se responda o que você espera receber de um relacionamento. O que te realiza em um relacionamento? O que você espera receber de um homem? Faça uma lista, seja bem específica. E aí depois eu quero que você se responda
o que você tem para doar para um homem e para um relacionamento e que os homens valorizam. Porque não basta eu querer doar, eu ter para doar. Eu preciso que o outro queira receber aquilo que eu tenho para doar, que ele veja valor naquilo que eu tenho para doar. Tem que ser compatível, percebe? Se eu te ofereço um prato de comida e você não tá com fome, você não vai querer, você não vai valorizar. Mas se eu te ofereço uma sobremesa, por exemplo, e você já comeu, mas você não comeu a sobremesa ainda, aí você vai valorizar. Analogia besta aqui só para você perceber que dá para adequar sim. Dá muito bem para adequar o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de valor, com aquilo que o outro quer receber, com aquilo que o homem espera de mim. Eu, inclusive, tenho outros vídeos aqui no canal, se você quiser dar uma olhada sobre coisas mais específicas que os homens buscam em uma mulher, você pode dar uma olhadinha aqui. Mas o cerne desse vídeo hoje é você pegar o que você tem para oferecer de melhor e adaptar para o formato que esse homem quer receber, porque aí vai ficar bom para todo mundo, para você e para ele, e você consegue entrar nesse fluxo, nessa troca, né, de coisas boas e maravilhosas com o universo e entrar nesse movimento de doar e receber. Deusa, me conta se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber, é muito importante a sua opinião a respeito, tá? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.